Ok, com um gráfico pronto, fica fácil. Ninguém consegue prever o mercado, mas a gente tem probabilidades. Eu quero te mostrar, justamente com base no meu operacional, o MX360, que a gente faz um conglomerado ali de Wyckoff, Elliott, SMC, pega ali bases do Price Action, análise técnica, a gente faz uma junção e traduz de uma forma que você entenda de forma muito prática. Entenda bem. Essa alta do índice Bovespa era a única possibilidade que o mercado tinha que fazer. Muita gente, de forma fundamentalista, acreditou que esse daqui já era a máxima do mercado e agora ele tinha que cair de qualquer forma, né? Até identificaram aqui uma barra de ignição de baixa, né? O Price Action mostrando dessa forma, e muitos venderam aqui por ser um topo triplo. Essa era a convicção da galera do suporte e resistência. A gente consegue abordar o suporte e resistência, porém, com base no dinheiro. Nossa metodologia sempre está focada no dinheiro posicionado no mercado e não simplesmente porque isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo, e aí eu vou fazendo suportes e várias linhas de suporte e resistências. Não, a base é o dinheiro. Tem dinheiro posicionado aqui, tem dinheiro posicionado aqui, aí sim vai defender, beleza? Então, bora, deixa eu te mostrar na prática, fazendo essa junção dessas metodologias, para você ver o quão simples ficaria. Preste bem atenção. Todo movimento de onda impulsiva, né, que vai começar um ciclo de Elliott de 5 ondas, geralmente ele vem precedido de uma quebra de estrutura, né? E aqui a gente já fala um pouquinho de SMC. A quebra de estrutura é justamente quando o mercado vem e quebra um topo anterior. Eu basicamente gosto somente de olhar o fechamento do corpo do candle, não pega os pavis. Por quê? Porque o fechamento é um negócio fechado, né? Se a gente for remeter ali a um mercado tradicional, o acordo fechado, o leilão ali realmente arrematado é justamente quando fecha ali no preço. Então, esses preços aqui de cima, para mim, não leva tanto em consideração, justamente pelo fato de não houve um interesse de fechar o negócio lá em cima, em si, no corpo do candle. Eu estou no gráfico diário do índice Bovespa, tá? No índice, estamos aqui no ativo WINQ25, só que eu estou pegando a versão histórica, que é o WINFUT. E note bem, se eu já tenho uma quebra de estrutura, o mercado veio de um movimento de tendência de queda, ó, observe uma linha de tendência, e esse aqui foi o topo quebrado, né? O topo do qual rompeu ali a estrutura que vinha descendente. Então, beleza, tendo em vista isso, aqui eu já consigo analisar um ciclo de Elliott, do qual eu tenho aqui um pivô, né? Uma onda 1 e uma onda 2 de mercado, tá bom? Só que entenda bem, a onda 2, ela pode ter ali um corretivo em ABC, nesse formato aqui, ou pode ter um corretivo irregular. Existem vários tipos de corretivo, mas o corretivo irregular, que foi justamente o que o mercado se propôs a fazer, é justamente esse que rompe máxima e rompe mínima. E aí, causa aí uma estrutura até de desconforto dos operadores por acreditar que ao rasgar a máxima vai dar continuidade ou ao rasgar a mínima vai dar continuidade. É a famosa armadilha, tá? E aqui a gente tem literalmente uma onda 1 e 2 aqui sendo formada. Logo em seguida a gente tem uma onda 3, ó, se eu for colocar aqui bem bonitinho, ó, onda 1, 2, uma onda 3 de mercado, uma 4 e aí possivelmente a 5 para cima. Mas aí eu já te mostro o porquê. Notem bem, a característica da onda 3, ela é bem grande, tá? Ela é uma onda que tem uma inclinação muito íngreme por causa do fator psicológico dela, de muita gente estar acreditando até no movimento de queda e estopar suas operações, ou muita gente realmente acreditar que isso aqui foi um pivô de alta e entrar ali naquela euforia do mercado, naquela fúria ali de tentar pegar um movimento impulsivo para cima de onda 3. Então a onda 3 ela tem um fator psicológico bem importante. E aí notem bem, ela tem uma característica tão inata de ter um maior volume concentrado nela. Observe, essa puxada para cima foi onde concentrou a maior parte do dinheiro negociado. Isso aqui é um gráfico diário, pessoal. Se eu for tirar aqui o volume, ó, se eu dar um zoom aqui out no mercado, a última vez que eu tinha um volume grande foi em meados de agosto de 2024. Notem bem, agosto de 2024. Quando aparece um volume tão grande desse, é de se notar. Notem bem, se eu tenho aqui a preeminência de ser uma onda 3 de mercado, com altíssimo volume, a maior parte do dinheiro do mercado concentrado nessa ponta, logicamente, o que é que eu vou ter dentro dos princípios das ondas de Elliott em seguida? Uma onda 4, pessoal. E a onda 4 fica fácil de prever, porque quando a onda 2 ela é uma onda simples, e a onda simples de Elliott ele categoriza justamente em 2, 3 formatos, que é um corretivo irregular, um corretivo irregular dessa forma e um corretivo ABC normal, tá? Esse corretivo irregular ele pode tanto parar aqui no meio, quanto também
vir aqui romper máximas e mínimas. E isso aí é uma estrutura simples corretiva, segundo Elliott. Logo em seguida, eu vou ter uma onda de impulsão, né, uma onda 3, né, com maior volume nela. E se a onda 2 foi uma onda simples dessa forma, são regras, não existe se, não, vai ser. Vai ser complexa. Se a onda 2 foi uma onda simples, a onda 4 será uma onda complexa. E aí o operador, tendo ciência justamente dessa modalidade, ele vai entender que a partir desse momento, após a onda 3, caso ele não pegou essa subida aqui para cima, ele vai ter que ser um pouco mais cauteloso, o mercado vai ficar mais travado. Essa é a concepção do mercado. E aí notem, o mercado literalmente monta uma posição lateral acima da onde? Acima do dinheiro posicionado. Observe que ele monta aqui ó, em 1, 2, 3, 4, 5 dias laterais uma posição. E aqui, se a gente quiser referenciar um retângulo aqui, ó, ficaria bem legal. E aí você percebe que toda a estrutura montada foi acima da ponta compradora. Notem bem a sutileza e a sensibilidade de perceber que aqui ó, tem muita gente travada. Uma barra de agressão vendedora, tá? Foi a maior barra de agressão vendedora, ó, aqui embaixo, tentando romper uma estrutura anterior, um fundo anterior, e não conseguindo. O que é que isso gera aí? Gera muita absorção. Muita gente agrediu na venda, acreditando que uma prévia possibilidade disso aqui ó, ser a onda 5 já, acreditar que isso aqui poderia fazer uma quebra maior de estrutura, o que o mercado poderia cair, tá? E aí acabou vendendo forte. Porém, compradores se posicionam porque comprador quer comprar barato. Então, nesse movimento de queda, a barra ela literalmente aumenta assim, o seu tamanho, justamente pelo fato dos compradores colocarem ordens, limites, né? Ordens na pedra, que a gente chama, para poder sugar a liquidez do mercado que está agredindo na venda. E aí o comprador que está posicionado aqui, que conseguiu fazer esse movimento de alta, retoma de novo compras na sua posição do qual ele tem interesse. E aí observe, ó, depois disso, o mercado, por isso que eu mencionei logo no início do vídeo que eu prefiro e realmente entendo que o acordo fechado dentro do candle é o que mais importa. E notem bem, ó, o mercado fechou exatamente nas mesmas regiões, ó, o corpo do candle fechou no mesmo ponto dessa agressão aqui anterior. Perceba que se você identificar aqui, vai parecer que o mercado realmente fez ali uma quebra de estrutura, né, e que iria fazer um movimento de queda, porque realmente conseguiu ali inverter a movimentação, onde muitos também estão colocando aqui uma certa linha de tendência no mercado, mais íngreme, ou uma linha de tendência mais inclinada assim ou dessa forma. Existem diversas formas de tentar buscar ali a tendência do mercado, mas entendendo as estruturas de Elliott facilita muito. Vinculada ali ao ciclo de Wyckoff melhora mais ainda. O que é que o Wyckoff preconiza? O Elliott preconiza isso, a onda 3 com muito volume. E o Wyckoff? O Wyckoff é a lateralidade, onde o processo acumulativo, né, o processo de acumulação, onde vai fazer o mercado fazer essa pressão para continuar a subir, remete sempre à ideia de absorções nas mínimas. Porque se eu estou acumulando para fazer um movimento de alta, o comprador quer comprar sempre nas mínimas, sempre no barato. Ele não vai agredir no rompimento, né? O player, o homem composto, como assim diz o Wyckoff, não vai fazer dessa forma. Então, notem bem que foi realmente absorvido na região da ponta compradora e o mercado fica lateral. Observe que a absorção feita e a agressão de impulsão foi feita logo após a absorção aqui, ó, um candle de força, outro candle de força tentando dar continuidade. Só que notem a sutileza, da mesma forma que eu falei, a quebra da estrutura aqui, ó, o mercado de forma sutil, se eu tentar colocar no gráfico de linha, ó, o mercado de forma muito sutil, ó, ele conseguiu quebrar a máxima anterior. Fazendo o que, novamente? Um pivô de alta e volta para testar. Acima da onde? Da ponta compradora. Aqui, ó, ele volta e testa fazendo fundos mais altos em cima da ponta compradora. Então, não é difícil. Eu posso até ter perdido um pouco mais de tempo aqui para mostrar e definir para vocês toda a metodologia, né, de forma mais didática, mas se somente você colocar esse indicador, né, chama-se de Waze Wave, entender que o volume está aqui, o dinheiro posicionado aqui. Toda vez que o mercado volta para buscar o dinheiro posicionado nessa ponta, é absorvido e há uma reação,
e principalmente aí houve uma quebra de estrutura e volta para testar, a gente vai entender que dentro de um cenário macro, no gráfico diário que está sendo esse aí, o mercado era tendência de alta, o índice era tendência de alta. Então, aqui, sabendo essa concepção, você pode pegar o IFNC da vida, que é o índice financeiro, entender que também vai dar continuidade a uma movimentação de alta. Você pode pegar uma ação, exemplo de bancos, que representa o IFNC, um BBDC da vida, um banco do Bradesco, deixa eu pegar aqui, e entender que era uma possibilidade de compra para o ativo, tá? Entendendo que essa queda aqui, ó, foi um desconto que teve no papel, tá? E isso aqui foi em 2024, é claro, a gente está falando de um cenário mais curto prazo. Deixa eu pegar aqui realmente na mesma data, ó. Essas absorções aqui, ó, aconteceram justamente no dia 22/5, tá? Bora ver como é que estava o Bradesco dia 22/5, ó. Bradesco 22/5 estava mais ou menos nesse ponto aqui. Por mais que seja, ó, entenda, por mais que seja já o mercado já esticado, ó, o mercado já tinha rompido máxima, poderia gerar aquela incerteza de entender que será que o mercado ainda vai subir mais? Você pode fazer uma posição ali de swing, algo mais rápido, tá? E entrar aqui também, ó, no dia 22, comprado por entender. Ou entrar aqui, ó, de novo no dia 10/6 e entender que ainda a gente conseguiria pegar uma movimentação de alta para o ativo, ó. E foi justamente isso que eu passei para o meu pessoal da mentoria, né, o pessoal também do meu grupo gratuito, que vai estar o link na descrição, uma compra que eu fiz em VEG, tá? VEG aqui, ó, no gráfico diário, foi justamente uma compra aqui nas mínimas, ó, por entender que aqui embaixo, ó, houve absorção do mercado e ele iria fazer esse movimento de alta. Essa movimentação de alta num swing rápido ali, onde você não só fica vidrado a sua mente, o seu olhar para o mercado de índice, ou dólar, ou BIT agora, mas também consegue fazer um swing ali nas ações, né? Pegando ali, rentabilizando o seu capital de forma muito simples, por entender que iria fazer, o mercado como um todo, iria fazer uma movimentação de alta. E isso aqui nada mais é do que um processo de 5 ondas, tá? Eu posso categorizar a onda 3 dessa forma, 4, e aqui fazer uma onda 5. E além do mais, se a gente entender algumas regrinhas que o Elliott deixou para a gente sabe ali as proporções das ondas, a gente entende que a onda 3 ela não pode ser a menor de todas, a gente entende aqui que se a gente projetar aqui, ó, a onda 1, eu basicamente só pego do corpo fechado, ela realmente não é maior de todas, então a onda 3 está sendo até o momento a maior de todas e está fazendo jus ali aos parâmetros, né, e regras que Elliott definiu para o movimento. E aqui também, ó, se a gente for conseguir categorizar, se diminuir o tempo gráfico, a gente também consegue entender um ciclo de Wyckoff nessas dimensões. Observe bem como é que é feito os movimentos, ó, de queda, muito explosivos. E aqui é uma métrica que, para quem me acompanha há mais tempo, eu sempre dou esse exemplo, porque é batata. Se você pega seu carro, né, só um exemplo, você sai de São Paulo e vai viajar para o Rio de Janeiro, se abastece seu carro aqui na saída, ó, e o seu tanque está completamente cheio. Em que sentido, em que realidade, né, da Matrix faria sentido esse carro sair com combustível cheio e chegar no Rio de Janeiro com combustível mais ainda do que ele colocou no início? Não faz sentido, né? É justamente esse exemplo que categoriza essa anomalia de mercado. Não faz sentido o mercado acelerar no final de um movimento. Aqui é basicamente a visão que eu tenho de mercado, né? Basicamente o meu método MX360 na compilação de várias outras metodologias. E a gente traz aí essa abordagem e de entender que eu posso me programar até para poder operar umas opções de BOVA11, eu posso pegar aqui, ó, e também é um bom ativo ali para se operar, caso você não queira entrar no mercado alavancado, que é o índice futuro. Você pode comprar uma BOVA11 num preço à vista, se você for olhar aqui, ó, mercado de BOVA11 está custando aqui, ó, R$138, essa é a conta do COP, não é a conta minha real, mas é o mesmo gráfico, dá para entender. E aqui você pode entrar em opções, acreditando no longo prazo, entendendo a dinâmica do mercado. A pergunta que se faz agora, Max, ele continua a subir ou será que aqui já é uma armadilha? Ó, até para não trazer aqui nenhum tipo de especulação para o mercado e não fazer ninguém aí vender ou comprar, até mesmo porque eu não posso por não ser analista, o que é que eu posso falar, tá? Observem bem, o mercado passou lateral durante maio
e junho por completo. Ó, foram 2 meses consecutivos. A primeira posição montada do comprador finalizou ali, ó, no final de abril. Então a gente tem um mercado lateral do final de abril até final de junho. Foram 2 meses posicionados. Se isso aqui, e eu realmente não quero trazer aqui meu viés de mercado para não enviesar ninguém, mas se isso aqui for um processo de acumulação, esse cara não para aqui não, porque 2 meses, o Wyckoff, né, preconiza a lei dele de causa e efeito, tá? Só para você entender. Se eu tenho uma causa, né, uma causa de 2 meses sendo montada, o efeito dessa causa vai ser provavelmente muito superior, se isso for uma acumulação. E volto a dizer, eu realmente não vou trazer aqui nenhum tipo de viés para não atrapalhar ninguém aí com suas operações, mas entendam isso, né? O mercado é causa e efeito. Então, se eu tenho uma lateralidade de um tempo bem determinado, eu também tenho um efeito proveniente disso. Se for uma distribuição, é a mesma coisa, pessoal. Vamos supor que seja a distribuição e o mercado faça aqui um movimento, que isso aqui seja uma armadilha, quebre aqui uma estrutura e a gente tem aqui toda uma inversão do mercado, né? A gente pode até, a galera da retração de FIBO aí, pegar toda essa retração aqui ó, de queda e categorizar ali um movimento corretivo em ABC, porque após o movimento de 5 ondas, não é isso? A gente tem um corretivo ABC. E voltando aqui ó, nos patamares de 60% de retração, ó, mais ou menos isso aqui, é uma possibilidade, isso não é o meu viés, mas também não vou deixar aqui, eu só estou dando aqui a concepção do que é o ciclo de Elliott, tá? 5 ondas, ABC no final. E mostrando para vocês a previsibilidade que ficava fácil, ó, um simples indicador. Tá? Um simples indicador. E aí te mostraria isso no gráfico diário. Conselho que eu deixo para esse vídeo. Sempre paute as suas operações em um gráfico de tempo maior. Tá? O seu direcional tem que ser o gráfico diário, semanal. O semanal para mim já é um limite muito bom. Tá? Não precisa. Se a gente voltar ali para o semanal e ver como é que é o gráfico do semanal, perceba que eu tenho um pullback muito simples, sabe? Eu tenho uma onda impulsiva, né? Onda impulsiva, ela geralmente tem uma característica muito inata de ter uma angulação íngreme, né? Eu não vou quebrada, ela não vai quebrada assim. É uma onda impulsiva. Geralmente ondas impulsivas só acontecem de ter um corretivo e dar continuidade. Então a gente teve uma onda impulsiva, um candle de força, e o mercado teoricamente são um simples pullback, né? Durante aqui 4 semanas, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5 semanas em média, né? Foram 5 semanas laterais, ou fazendo uma retração e depois dando uma certa ignição aí para o mercado. Então, entender o dinheiro posicionado vai te ajudar, né? Se eu botar aqui no gráfico diário e pegar aqui ó, um volume profile dessa lateralidade, acho que aqui eu não vou conseguir por causa dos dias, né? E eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo, então eu não tenho os dados aqui ainda, computados do pregão aberto, então não vou conseguir o profile, mas de qualquer forma, entendeu a posição do dinheiro, muda tudo. Notem bem, trazendo mais argumentos, veja quanto tempo o mercado ficou lateral aqui, ó, 2021, até em meados aqui, até ele rompeu a máxima, até 2023, né? Metade de 2021 até mais ou menos a metade de 2023. Foram 2 anos praticamente aí para o mercado conseguir romper uma máxima e montar de novo um dinheiro posicionado em cima desse dinheiro anterior. Entendam, um mercado rompendo máxima histórica, isso é uma ideia do qual dizem para a gente baseado no Ibovespa com base no real. Se você olhar o Ibovespa no sentido do dólar, né, com base em referência dolarizada, você vai ver que o Ibovespa está bem lá embaixo, tá bom? Então, deixo aí com vocês essa reflexão, essa análise, esse meu método, né? Se você quiser participar aí do meu grupo gratuito que tem no WhatsApp, eu mando diversas análises e tudo mais. O link vai estar na descrição. Quiser fazer parte da sala ao vivo, a Rico Corretora vai estar pagando para você 30 dias gratuitos para você analisar, né? Vou pegar até uma gravação aqui, ó, sem corte, sem nada, só para você entender basicamente que eu todos os dias lá estou com o pessoal da mentoria e também participar ali, o pessoal da Rico tá junto comigo, mostrando aí então da truncada análise, aí, acabar o mercado não evoluindo minhas mais pras reações e tudo que eu passo pelo mercado. queria Tá? me dar Mostrando alta, aqui, ó. mas não foi.
Eu deixo minha tela ali, Então, compartilhando ali minhas minha operações e posição tudo de mais. índice Beleza? era Quiser vendida o tempo participar, todo, no link cenário na macro, descrição né, por também. dia. Abra sua conta na Rico, ela vai pagar. Ou quiser participar da mentoria, entender o método na prática, tem todo ali o fundamento, portal de conteúdos, 1 ano de mentoria, todas as semanas comigo, com diversos convidados. Link também na descrição para falar ali com o suporte. Valeu, pessoal!